A senadora Simone Tebet, que preside os trabalhos agora na ausência do nosso presidente Raimundo Lira, cumprimentar também o senador Anastasia, nosso relator, e doutora Janaína, quero também cumprimentá-la pela coragem e pela determinação. Eu acho que posso concordar com boa parte, ou se não com grande parte, do pronunciamento de Vossa Senhoria, como também do jurista Miguel Reale Júnior. E eu vou dizer por quê. Porque eu acho que não é exagero nenhum de minha parte expressar de que a presidente da República perdeu a governabilidade, não tendo mais, na minha opinião, assim, as mínimas condições de propor um projeto de salvação nacional para o Brasil. Além disso, nós estamos enfrentando a maior e mais destacada crise econômica, dizem alguns que é de todos os tempos, de todas as eras. O governo encontra bastante dificuldade. Primeiro, pela situação econômica e financeira. Segundo, pelo imbróglio jurídico com que se observa hoje, e me dá a impressão que a máquina está emperrada, os servidores desmotivados, e o governo, de certa forma, perdeu a direção, perdeu o rumo e perdeu o controle, vamos dizer assim, de um Brasil continental como o nosso, que tem muitas diferenças regionais, muitas peculiaridades próprias e que precisam ser enfrentadas de maneira robusta e objetiva. Bem, o governo também perdeu o apoio parlamentar, tanto é que o processo passou pela Câmara dos Deputados e veio parar aqui no Senado Federal. E perdeu, sobretudo, o apoio da população como um todo. Isso, enfim, a economia também, como eu já falei, está em queda livre, o desemprego está explodindo, a inflação cai um pouco, mas ainda corrói o padrão de vida dos brasileiros, destruindo seus orçamentos domésticos, e o desemprego, que é um fator que é a fase mais cruel de toda essa crise, na minha opinião, é o desemprego. Porque a maior política social, senador Hélio José, na minha opinião, é o emprego. Um cidadão desempregado, ele é um cidadão sem autoestima e sem orgulho próprio. Ele chega a perder a sua identidade, ele perde a sua honra, como cita aqui o senador Magno Malta. E nós já estamos com 10 milhões e tantos de desempregados, o que é extremamente preocupante. Porém, isto posto, eu quero agora tratar de um assunto de maneira um pouco mais específica, quase que o contrário que a senadora Simone Tebet acabou abordando. Pesa contra a presidente da República, aqui, inclusive, nessa comissão, dois aspectos fundamentais. Dois. Que são as pedaladas fiscais de 2015 e são as edições de decreto de suplementação orçamentária de 2015. Bem, o que quero pedir para Vossa Senhoria? Vamos esquecer tudo que eu falei, vamos esquecer tudo que falaram aqui e vamos nos ater única e exclusivamente nas pedaladas de 2015 e na edição de decretos de suplementação orçamentária também de 2015. Queria que a senhora pudesse tipificar especificamente se só esses dois itens e só de 2015 representa fundamentalmente crime de responsabilidade. Entendeu? Não, só para... Então, para nós esquecermos tudo. Ou se a análise que Vossa Senhoria faz é sobre o conjunto de fatores, que eu sei, e eu relatei isso aqui exatamente porque o Brasil, se a presidente da República tivesse com uma popularidade em alta, se tivesse uma economia se desenvolvendo de tal forma a gerar emprego,
de tal forma que pudesse proporcionar um crescimento adequado, talvez a realidade que nós estivéssemos vivendo hoje seria outra, né? Talvez ela não tivesse perdido o apoio da população e muito menos o apoio parlamentar, e nós estaríamos aqui todos dentro dessa conjuntura. Bem, então, especificamente, se a senhora pudesse me tipificar essa questão só de 2015, porque se discute muito aqui se é o conjunto de fatores ou se é apenas esses dois aspectos que eu acho que são fundamentais. E para concluir a minha pergunta, eu queria perguntar para Vossa Senhoria se a senhora tem pretensão política nos próximos pleitos. Excelentíssimo senhor senador, doutor Dário Berger, agradeço imensamente as considerações de Vossa Excelência. Pergunta importantíssima. Me permite fazer um esclarecimento que eu deveria ter feito e não fiz. Então, primeira coisa, não é esse o próximo que é o mais importante, mas eu quero também esclarecer isso. Eu jamais pediria impeachment de quem quer que seja por crise econômica. Jamais. Eu pedi o impeachment na companhia dos professores pelos crimes de responsabilidade praticados. Reitero que a denúncia versa sobre anos anteriores, versa sobre fatos que vão além das pedaladas e dos decretos, como já acho que deixei claro, e entendo que Vossas Excelências têm competência para analisar isso tudo. Mas Vossa Excelência me pergunta, Janaína, 2015 é suficiente? E eu digo, sim. Então, se Vossas Excelências discordarem do meu entendimento, do que está na Constituição, do que disse o Supremo em termos de Câmara Alta, Câmara Baixa, para se debruçarem exclusivamente em cima das pedaladas e dos decretos de 2015, esses fatos são suficientes para caracterizar os crimes de responsabilidade. Quais? Artigos 11º, no que diz respeito ao orçamento, da Lei 1079/50, e artigo 9º, no que diz respeito à falsidade ideológica, porque o paralelo da falsidade ideológica do crime comum é a falta de probidade. Quando a presidente faz os empréstimos vedados, vamos falar de 2015, que ela fez, né? Em 2015, e não contabiliza, ela mascara. Então, tem os crimes contra o orçamento e tem o crime contra a probidade. Nos decretos, a mesma coisa. Foram baixados sem autorização desta casa. O que veio, que foi o que o senador sentado aqui na frente me falou, o PLN que veio depois, não apaga o crime de 2015. O programa PSI, bancado por meio do BNDES, onde o Tesouro arcou, garantiu a tal da equalização, que eu não sei se expliquei bem aqui, porque eles tomavam o dinheiro caro e davam o dinheiro barato. Isso gerava um rombo no BNDES. O que fazia o Tesouro? Eu banco. E isso aconteceu em 2015, por longo período, nos programas sociais e no PSI e no Safra. Está na denúncia. No Safra, em junho de 2015, o rombo era de 13 bilhões. Eu não estou falando do valor dos programas. Isso é importantíssimo, senador. Quando eu falo dos 13 bilhões e pouco, eu não estou falando do valor dado para o programa. Eu estou falando só da equalização dos juros. Entendeu? Quando a gente vai, isso estou falando do Safra, quando a gente vai para o PSI do BNDES... Quem diz isso não sou eu, é a Folha de São Paulo, que é um jornal que não está apoiando impeachment. Eu não estou citando jornais que estão apoiando impeachment. A Folha não está, todo mundo sabe. A Folha escreve, janeiro de 2016, agora o governo encerrou a Bolsa Empresário. Encerrou a Bolsa Empresário colocando na dívida pública da União 184 bilhões. Então, eu quero tentar ser muito clara nessa resposta, importantíssima pergunta de Vossa Excelência. Eu entendo
tecnicamente, juridicamente, que Vossas Excelências podem e devem ver a denúncia inteira. Se Vossas Excelências entenderem de maneira diversa, se entenderem que o Senado se submete ao presidente da Câmara, porque é isso que se está dizendo aqui, Vossas Excelências é que vão decidir. O que tem de 2015 é suficiente, sobra, para afastar a presidente da República por crime de responsabilidade. A senhora só não me respondeu se a senhora tem pretensão política. Ah, eu esqueci. Não tenho, não tenho. Veja, eu quero deixar claro uma coisa. Eu acredito de verdade que vida política não é necessariamente vida partidária. Né? Então, assim, a senhora vai sair do cenário público, a senhora vai deixar de dar opinião? Desde pequena que eu sou enxerida. Entendeu? A verdade é essa. Né? Eu participei de Grêmio, eu participei do centro acadêmico. Qualquer causa que tem um mutirão para pintar a escola, para fazer campanha, eu sempre participei. Então, na vida política, eu cheguei para ficar. Agora, na vida partidária, não, entendeu? Pretensão de amanhã estar aqui ladeando os senhores, eu não tenho. Não é por desmerecer, não é importante isso. Eu louvo o papel dos senhores, a prova disso é que eu estou aqui. Não é por desmerecer, é por entender que a vida partidária é difícil para uma pessoa com meu perfil, entendeu, Excelência? Isso aí, Então, obrigado. Então, estou satisfeito. Obrigado, novo senador Dário Berger.